paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma segunda-feira abençoada nesse momento de reflexão da Palavra de Deus. Eu sou a missionária Rosângela, quero louvar a Deus por todos os meus queridos irmãos da Adebras Jardim Sidney. Estamos aqui pelo canal do YouTube. Faça a sua inscrição, deixe seu comentário, deixe seu like. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, pastor Jonas, pastor da igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês. Queridos, estamos aqui numa série falando sobre 12 princípios para se viver bem. E hoje vamos falar do 11º princípio, que é não responder asperamente. Queridos, o que a Bíblia diz diretamente sobre esse assunto? Nós encontramos no livro de Provérbios, capítulo 15, no versículo 1, o versículo que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Queridos, sabe aquela atitude sem pensar que às vezes a gente comete e acaba respondendo asperamente às pessoas? Isso acontece muito no nosso convívio familiar, na nossa sociedade, às vezes no trabalho, porque às vezes o estresse, o cansaço, nós somos limitados, né? E às vezes o nosso corpo, ele reage de alguma forma, e às vezes esse cansaço, esse estresse, acaba abalando o nosso emocional e a gente começa a dar respostas ásperas, ríspidas, é aquele famoso grosso e grossa, né? Como é grosso, como é grossa aquela pessoa. Às vezes não é isso, às vezes a pessoa está estressada demais, cansada e acaba respondendo de uma forma áspera. Mas, queridos, um princípio para a gente viver bem é nós nos controlarmos. E nós precisamos aprender a ter esse domínio próprio e não respondermos asperamente. É diferente quando a gente tem uma resposta firme, com autoridade, ou uma resposta áspera, né? Que causa, que suscita ira, que suscita furor nas outras pessoas. Então nós precisamos controlar a nossa maneira de dar respostas. Olha o que diz a Provérbios 16, versículo 24, ele fala que as palavras suaves é como favo de mel. Então, irmãos, quando a gente responde suavemente, ela soa com doçura para a alma das pessoas, né? Causa saúde para o corpo, como diz a palavra do Senhor. Sabe quando tem aquela chuvinha branda, que a gente costuma dizer assim, tem uma chuvinha branda, tão gostosa, tão suave, é aconchegante. Então, as palavras, as respostas suaves, elas são como um favo de mel, é doçura para a alma e saúde para o corpo. Então, nós precisamos entender que não é um princípio estar respondendo asperamente às pessoas, né? E Jesus é um grande exemplo para nós. Quantas vezes Jesus, ele poderia responder asperamente e ele não o fez? E um exemplo que nós encontramos na palavra do Senhor está em João 8, versículo 7, quando trouxeram aquela mulher pecadora diante de Jesus. Os fariseus, eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. Jesus estava ali calmo, tranquilo, ele estava abaixado, escrevendo na terra, tranquilo, em paz, naquele momento dele, e trouxeram aquela mulher que foi pega em ato de adultério e queriam pegar Jesus. E começaram a suscitar a ira de Jesus. Ei, Jesus, nós pegamos essa mulher aqui em ato de adultério e a lei diz que nós devemos apedrejá-la. Então, Jesus, vamos apedrejá-la? Imagina um grupo de pessoas falando ali nos ouvidos de Jesus, Jesus calmo, tranquilo, e aquelas pessoas suscitando a ira de Jesus. Mas Jesus, irmão, nos dá um grande exemplo. A palavra de Deus nos dá exemplos. E Jesus, ele simplesmente, olhando para aquelas pessoas, ele se levanta e ele diz:
atire a primeira pedra, quem pecado não tiver. Se houver alguém aí dentre vós, dentre vocês, que não tem pecado, atirem a primeira pedra. Jesus diz isso suavemente, ele diz isso com ternura, ele não diz com furor, não, ele diz isso com ternura, muito brando, muito calmo. Ele responde àquelas pessoas. E essa resposta constrangeu aquelas pessoas, porque todos eram pecadores. E eles estavam julgando aquela mulher. Todos tinham pecado. Jesus se abaixou e continuou escrevendo na terra. E o que aconteceu com aqueles homens? Foram se retirando, foram saindo um a um, porque eles reconheceram que tinham pecado. E eles não podiam também apedrejar aquela mulher. Então, aquelas palavras de Jesus que acusavam aquela pecadora, né, fez com que essa atitude de Jesus livrasse aquela mulher pecadora da morte e concedesse a ela um entendimento de salvação, para que ela não pecasse mais. Então nós não podemos, irmãos, usar a raiva para nos defender. No momento que pessoas querem suscitar a ira em nós, nós temos que usar palavras brandas, palavras suaves, palavras de ternura, dar respostas com autoridade, mas com suavidade. Nós precisamos entender isso. E às vezes, queridos, é o que mais nós temos hoje. Pessoas que respondem, que falam de uma forma tão áspera, né? Mas nós deveríamos ser manso e aprender a responder às pessoas com palavras de autoridade, mas com mansidão, com suavidade. Não usarmos a raiva, aquela raiva que muitas vezes somos confrontados, né? Para dar aquela resposta. Eu sei que é difícil, que às vezes realmente a gente a vontade de falar isso, mas nós temos o Senhor, o Espírito Santo, para nos ensinar, assim como Jesus, em todas as vezes que suscitaram a ira dele, ele teve respostas meigas, suaves e brandas para dar. Olha, um exemplo, hoje mesmo aconteceu comigo. Eu estava vindo ao trabalho e fui ali impedida por um caminhão de entrar na faixa que eu precisava entrar, e naquele momento ele passou e fez um gesto muito feio. A minha vontade naquele momento era dar uma resposta de fúria para aquela pessoa, mas naquele momento eu não fiz isso, porque o Espírito Santo que está na nossa vida, ele nos ajuda, e eu o abençoei. Eu disse, vá em paz, eu abençoo a sua vida, que você tenha um dia de paz e que não aconteça nada com você no trânsito, porque do jeito que você está nervoso, do jeito que você está aparentando tanta ira, pode até acontecer alguma coisa no trânsito com você, mas eu te abençoo, seja repreendido todo o mal da sua vida, porque é assim que nós devemos fazer, irmãos. Nós somos sal da terra, luz do mundo, e não é através de outra coisa a não ser o nosso testemunho e as nossas atitudes que nós vamos mostrar isso. Eu deixo para você esse 11º princípio de não responder asperamente. A Bíblia nos ensina que a palavra branda, a resposta branda, ela desvia o furor, né? Olha quantas coisas nós podemos nos livrar quando nós não damos respostas com fúrias, respostas ásperas, ríspidas. Nós desviamos o furor do nosso caminho. Então, meus queridos, entre ter razão e paz, prefira a paz. E segue a paz com todos. Deus abençoe, Deus te proteja. E semana que vem nós estaremos aqui para encerrar essa série de 12 princípios para se viver bem. Tenha uma semana abençoada com a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo.
Deus te abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.